Olá pessoal, nós estamos de volta e conforme nós havíamos prometido, na nossa aula do dia de hoje, a gente vai tratar aí a respeito da divisão política do território brasileiro, sobretudo analisando aquilo que nós chamamos, né, de divisão macro-regional. Então vamos lá, vamos tentar entender. A primeira questão que você se recorda é que o Estado brasileiro ele está dividido lá em unidades federativas. E a maioria, né, da jurisprudência brasileira, ela determina que essa divisão de Estado federativo respeita lá os estados brasileiros e o Distrito Federal. Dá uma olhada para cá, né? O que nós temos, pessoal? Nós temos aqui a divisão, né, do território brasileiro, né, em unidades federativas, lembrando sempre que a Constituição brasileira ela não permite a possibilidade da secessão, portanto, da separação das unidades federativas brasileiras em estados independentes ou autônomos. Sendo assim, é preciso a gente considerar agora sobre como que nós organizamos de maneira político, administrativa e funcional esses estados do Brasil. E aí nós temos algo que nós chamamos de divisão macro-regional. A palavra macro significa grande. Se nós estamos falando de regional, nós estamos falando de região. Ou seja, nós agrupamos determinados estados brasileiros a depender basicamente da sua localização geográfica, das suas características físicas, portanto, de relevo, clima, solo, vegetação, hidrografia. E algumas vezes nós fazemos a divisão por dados socioeconômicos, portanto, levando mais em consideração a questão, por exemplo, da produção de riquezas medida pelo PIB, a população, né, que se apropria de parte dessa riqueza, né, no PIB per capita. Nós podemos considerar dados a respeito de saneamento básico, de educação, de segurança pública, de habitação, de distribuição de renda, dentre outros. Então nós temos duas grandes maneiras de dividir o Brasil. Primeiro, a divisão clássica realizada pelo IBGE e depois a divisão da geografia contemporânea em regiões geoeconômicas. Ok? Então vamos lá, vamos tentar entender a primeira classificação, né? Então, primeiro, nós temos uma classificação do território brasileiro. Essa classificação do território, dividida lá naquilo que nós chamamos de macro-regiões. Portanto, um grande agrupamento de unidades federativas de estados e do Distrito Federal em determinadas regiões. Essas macro-regiões podem ter uma classificação dupla, né? A primeira, a realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é órgão do Poder Executivo, responsável pela produção de dados, né, econômicos, populacionais, mas também, né, relativos à base física do nosso território, que diz respeito lá ao relevo, clima, solo, vegetação, hidrografia e, portanto, levantamento de dados socioeconômicos e também a respeito da posição, né, do território brasileiro e de suas características. E do outro lado, nós temos uma classificação daquilo que nós chamamos de regiões geoeconômicas, onde nós temos um critério que será diferenciado do IBGE. Bom, então, pessoal, se nós podemos fazer a classificação do nosso território baseado em macro-regiões, dentro da classificação do IBGE e dentro de uma classificação geoeconômica em complexo macro-regional, tudo bem, vamos colocar aqui o termo complexo macro-regional, é o termo correto. A gente precisa, então, nessa nossa aula, entender primeiro como é que se dá a classificação do IBGE, para logo na sequência a gente poder ver a classificação em regiões geoeconômicas em complexos macro-regionais.
ok? Então vamos primeiro para o critério do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divide as macro-regiões brasileiras em 5 partes, né? A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui há um respeito, né, à fronteira definida de todos os entes federativos brasileiros. O que significa dizer isso, pessoal? Que a classificação do IBGE, ela não divide um estado brasileiro, um ente federativo, ao meio ou em parte. Ela respeita a divisão política desses estados. A pergunta é, qual é o critério utilizado pelo IBGE para essa classificação? O critério básico são critérios de ordem física do nosso território. E quando nós falamos, né, em questões de origem física, nós estamos falando, por exemplo, da hidrografia brasileira. Estamos falando do relevo, das formas da crosta terrestre, nós estamos falando do clima, nós estamos falando da vegetação. Portanto, nós estamos falando, né, sobre como se conforma a base física e climática do nosso território. Para a gente avançar nesse assunto, vamos apagar aqui e vamos botar essa classificação do IBGE para você. Então, apagando aqui. Vamos lá para a nossa determinação feita a partir do IBGE. Então, a classificação que é realizada pelo IBGE, primeiro, né, nós temos lá uma divisão que se realiza em 5 macro... Opa, corrigindo aqui. 5 macro-regiões. Essas macro-regiões são lá na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observe lá, pessoal, que essas 5 macro-regiões, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, primeiro, ela diz, né, respeita as fronteiras políticas do Estado. E, portanto, né, rememorando aquilo que nós acabamos de falar, não há uma divisão de um Estado brasileiro em mais de uma macro-região. Cada um dos estados brasileiros, na definição do IBGE, estará em uma única macro-região. Portanto, a fronteira política do Estado será respeitada nessa divisão. O que significa dizer, por exemplo, que um estado como Maranhão estará na totalidade do território do Nordeste. Da mesma maneira que um estado como Paraná estará na totalidade da região sul do nosso país. Não há a divisão em que parte, né, do estado está numa macro-região e parte em outro. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco, quando a gente analisar os complexos macro-regionais, você vai observar que a característica é diferente. Determinados estados estarão divididos em 2 macro-regiões, ok? Mas essa não é, repito, essa não é a determinação do IBGE. No IBGE, um estado, a totalidade do seu território, estará sempre numa única macro-região. E aqui a pergunta é, quais são os critérios para a divisão macro-regional? Basicamente, critérios de ordem natural,
de ordem física do território brasileiro. E isso diz respeito a quê, professor? Diz respeito à determinação de clima, vegetação, solo, relevo, hidrografia. Portanto, características físicas do nosso território. Bom, se nós já entendemos então que o IBGE respeita a fronteira política dos estados brasileiros e que o critério é basicamente um critério de ordem natural da composição física do território brasileiro, portanto, pegando elementos lá como clima, vegetação, solo, relevo e hidrografia, nós sabemos que ele é dividido em 5 macro-regiões. Bom, eu queria então fazer uma revisão bem rápida com você a respeito da Rosa dos Ventos, para que você possa fazer uma identificação adequada quando você pegar um mapa lá na sua prova, ok? Então vamos fazer uma parada rápida apenas para relembrar orientação cartográfica com você a respeito da Rosa dos Ventos. Então vamos apagar aqui para a gente visualizar isso, O que nós estamos falando, pessoal? Que quando nós temos um elemento lá de orientação no espaço geográfico, então aqui a orientação nesse espaço geográfico, nós utilizamos lá a conhecida Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, vamos lembrar, é dividida lá em pontos cardeais, pontos colaterais e poderíamos falar, inclusive, em pontos subcolaterais. Mas para a gente não complicar, e como na maioria das vezes o que cai em prova são pontos cardeais e colaterais, nós vamos ficar por aqui. Então, o que nós temos lá? Nós temos tracejado lá uma cruz. E boa parte das pessoas pensa que o norte fica para cima. Óbvio que isso não é verdadeiro, isso não é exatamente o correto. Toda prova e toda carta, ela tem que indicar para você onde é que está o norte. Então vamos supor que na sua carta lá tenha uma seta indicativa do norte, Então eu já sei que o norte, aí sim, nesse nosso caso lá na nossa cruz, ele ficará acima. Então aqui eu tenho o norte. À direita do norte eu tenho o leste. Só se recorde você que o leste também pode ser chamado de este. Abaixo eu tenho o sul e à esquerda eu tenho o oeste. Lembrando que esse oeste também pode ser chamado de west em inglês e, portanto, ele também pode ter o símbolo de W, Norte, sul, leste e oeste formam o que nós chamamos de pontos cardeais. Então, norte, sul, leste e oeste. Mas a grande questão é que entre 2 pontos cardeais, por exemplo, entre o norte e o leste, ou entre este e o sul, nós temos um outro ponto que nós chamamos de ponto colateral. Então, eu tenho aqui, entre 2 pontos cardeais, eu tenho um ponto colateral. Professor, como é que eu gravo isso na hora da prova? Tem um macetinho que eu gosto bastante, e coloca aspas aí no que eu vou falar para você agora, Entre 2 pontos cardeais, você tem um ponto colateral. O que a gente vai fazer na hora da prova? Não precisa decorar, é só você se lembrar. Nós vamos nos perguntar o seguinte, abre aspas para o que eu vou falar. Qual é o ponto cardeal? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial.
Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que é aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.